Audiobook Vitória sobre as raízes da amargura. Introdução. A amargura em nossos corações é uma das maiores brechas para a entrada do inimigo em nossas vidas, porquanto ela entra sem ser notada e mina nossos pensamentos e emoções, e acaba nos levando a viver de modo contrário à vontade de Deus. Deus é amor, mas a amargura produz justiça própria. Romanos 12, 19. Que para Deus é como trapo de imundícia. Isaías 64, 6. Além de gerar ódio, ira, sofrimento, dor e morte. Uma pessoa amargurada é incapaz de produzir bons frutos ou trabalhar com toda dedicação na obra de Deus, pois ela está voltada, constantemente, à dor de suas feridas que estão abertas ou mal curadas. Mas Deus tem a solução, Ele é a nossa cura. Salmos 103, 3-5, Isaías 53, 4-5, Oséias 6, 1-3. Sua maravilhosa palavra nos ensina a ter uma vida abundante. João 10, 10 e frutífera. Ele está disposto a nos levar pela mão a uma vida plena de comunhão com o Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Basta querermos, perseverarmos e clamarmos seu nome, Jesus, e ele virá. Capítulo -1. Mara, uma mulher amarga. No livro de Ruth, vemos Noemi mudar seu nome para Mara, que significa amarga, pois seus filhos e marido haviam morrido. Ela estava consumida pela dor e atribuía sua desgraça ao Senhor. Quando somos feridos por alguém ou alguma situação, nos sentimos feridos e injustiçados. Então, esquecemos que o Senhor é fiel, santo, justo e perfeito, que nele não há sombra de erro ou injustiça. Assim, se não temos alguém em foco para dirigir nossa frustração, ainda que inconscientemente, nos voltamos contra o Senhor. Enchemo-nos de amargura contra Deus e esquecemos que sua disciplina é um meio de liberação da graça para nós. Salmos 119, 71. Um modo de confirmar que somos seus filhos. Hebreus 12, 8, Provérbios 3, 11-12. Não devemos ficar cegos para a sua mão de misericórdia sobre nós. Temos que voltar nossos olhos para a cruz. Todavia, voltamos para nós mesmos, num ato egocêntrico, tão comum à nossa carne. Por fim, nos tornamos surdos à gentil voz do Espírito Santo, nos deixando levar pela ira e pela terrível autocomiseração. Louvor versus murmuração, quando o inimigo obtém êxito. Ó minha filha, meu povo, ponha vestes de lamento e revolva-se em cinza. Lamente-se com choro amargurado, como quem chora por um filho único, pois subitamente o destruidor virá sobre nós. Jeremias 6, 26. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. 1 aos Coríntios 10, 10. Pensamos, se Deus me ama, por que deixou isto acontecer? Por que me veio tão grande mal? Jó 3, 25. Apesar de sabermos que ele não falha e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Não conseguimos manter, em meio às tribulações, um espírito de louvor e adoração. Nossa paz e alegria somem, dando lugar a muitas dúvidas. Salmos 116, 3. E o coração amargurado se enche de murmuração. Então, chegamos ao ponto em que o inimigo queria, fomos abalados em nossa fé e confiança em Deus. Nossa murmuração, a qual é o contrário de louvor. Efésios 5, 19-29. 1 aos Tessalonicenses 5, 18. Nos faz perecer pelo destruidor, agravando ainda mais nossa situação, bem como nosso estado emocional, abalados e espiritual, fracos. Ora, quem nunca experimentou um daqueles dias em que tudo começa dando errado desde a manhã, e segue piorando com o passar do dia? Quantos de nós, numa situação como esta, não pensamos que não devíamos ter saído de casa neste dia? Então passamos a reclamar, a murmurar, e maldizer os acontecimentos. Assim, esta brecha da legalidade para um demônio, chamado destruidor, fazer a festa. As adversidades da vida, quer sejam grandes ou pequenas, deveriam sempre ser vistas com olhos espirituais, para que em tudo louvássemos ao Senhor e, deste modo, pudéssemos aproveitar suas lições para o crescimento e aperfeiçoamento espirituais. Mas, e se ao invés de reclamarmos, nós passássemos a louvar ao Senhor o tempo todo?
Isto nos levaria a uma visão totalmente diferente dos fatos, a uma vida de abundância. Poderíamos aproveitar cada instante dela para aprendermos com Deus. O louvor nos aproxima de Deus e transforma nosso caráter através de sua presença viva em nossas vidas, segundo aos Coríntios 3:18, além de liberar seu poder para a solução de nossos problemas. Com esta prática, gradativamente, provamos do amor de Deus em cada detalhe de nossas vidas. Passamos a conhecê-lo. Ele se revela a nós, seu caráter, seu domínio sobre cada situação. Mateus 10:29. Como se não bastasse o fato de Deus nos amar e de ser perfeito, devemos, ainda, lembrar que, qualquer coisa que venha a nos desagradar, qualquer mal que nos sobrevenha, não se pode comparar com o que Jesus sofreu por nós na cruz. Logo, devemos louvar a Deus por isso. Ele levou sobre si nossos pecados e sofreu o castigo que cabia a nós. Pagou a dívida que era nossa. Isaías 53:5-10. Devemos nos alegrar nas provações. 1 Pedro 4:12-16, pois vivemos pela esperança da vida eterna como herdeiros de Deus. Devemos crer na soberania de Deus, na sua palavra como verdadeira, e assim, dar graças a Ele em todo tempo, independentemente da situação em que nos encontramos. Não que coisas ruins venham de Deus, mas Deus é todo-poderoso e sábio para usar nossas adversidades a fim de transformar nosso caráter, provar nossa fé e nos tornar espiritualmente maduros. Deuteronômios 8:1-3, Salmos 119:75. Algumas vezes, Ele não mudará as circunstâncias, mas nos dará grande paz e alegria, pois só Ele sabe o que é melhor para seus filhos. Deus é soberano e poderia nos mudar por seu poder. Mas Ele quer ter comunhão conosco e nos ensinar a obedecê-lo com alegria e amor. Deseja que aprendamos a ouvir sua doce voz e, espontaneamente, nos coloquemos no centro de sua vontade. Ele permite circunstâncias que nos levam a reconhecer nossos erros e a aprender o caminho certo, pois é assim que amadurecemos e adquirimos experiências com o Pai. Entretanto, certas circunstâncias podem ser de um ataque de demônios contra nossas mentes ou nossas vidas. Mas devemos ter em mente que eles são derrotados, e que Jesus já consumou tudo na cruz, pois ele veio desfazer as obras do diabo. Temos autoridade no nome de Jesus contra todo o poder das trevas. Por isso, devemos louvá-lo, e se porventura há alguma brecha aberta causada pelo pecado, devemos fechá-la com arrependimento e confissão, e então, repreender o mal pelo nome. Mesmo uma enfermidade ou uma situação difícil, que Deus revele ser da parte do inimigo, podemos repreender no nome de Jesus, dando graças a Deus por sua obra perfeita e tomando posse das promessas em sua palavra para nossas vidas. Ele toma a frente na batalha quando o louvamos e entregamos nossos problemas em suas mãos. 2 Crônicas 20, Neemias 8:10. Caminhamos por cima das dificuldades e passamos a ter uma nova visão dada por Deus sobre os fatos. O Espírito nos dá a convicção da vitória. Ele nos carrega no colo nos momentos mais difíceis, se nele esperarmos, o louvarmos e declararmos que sua palavra é poder. Podemos ter certeza de que Deus sempre nos ouve. 1 João 5:14, João 15:7-16, 24, se seguirmos louvando-o. Hebreus 13:15. Capítulo 2. O pecado da amargura. No livro de Atos 8:22-23 lemos: Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Aqui, o autor trata a amargura como iniquidade, pois as atitudes erradas provêm do mal que reside nos corações. Lucas 6:45. Paulo fala aos Efésios, no capítulo 4:29-31, sobre o que deve sair da nossa boca e conter no nosso coração. Ele faz referência ao que entristece o Espírito Santo e coloca num mesmo grupo a amargura, a ira, a cólera, a gritaria, a blasfêmia, a malícia, e ordena que isto seja tirado do meio do povo de Deus, pois, principalmente a amargura, a qual geralmente é responsável pelo aparecimento dos outros sentimentos acima citados, perturba a mente, o coração e a igreja, contaminando a muitos.
O pecado de amargura, na vida do homem, teve seu início na queda, juntamente com todos os outros pecados. O homem foi criado para ter comunhão com Deus, mas, devido ao pecado, o espírito do homem morreu para Deus. Isaías 59, 2. Assim, o homem perdeu a comunhão com Ele, que só é possível através da união do nosso espírito, morto pelo pecado, mas ressurreto em Jesus com o Espírito de Deus. Desde a queda, então, o homem passou a ser controlado por sua alma carne, na qual se encontram nossa vontade, pensamentos e sentimentos. A pior enfermidade é a do espírito, o pecado, que traz a morte. Quando nos convertermos, ficamos livres da culpa do pecado, mas não das consequências da vida de pecado, nem das marcas que tal deixou em nossa alma, como lembranças desagradáveis, fortalezas, insegurança, medo e amargura. Você já percebeu como são as pessoas amarguradas? Elas usam palavras ásperas. Romanos 3, 14 parecem ter a língua afiada, prontas a ferir quem está por perto. Às vezes, pela moldagem superficial da sociedade ou mesmo da igreja, ou ainda por timidez, estas pessoas não deixam transparecer, mas por dentro estão em fel de amargura. Elas revelam um coração rebelde, atitudes e até palavras grosseiras. Pessoa dita, rude. Constantemente estão na defensiva, acuadas como animais selvagens que agridem ao menor sinal de ameaça. Mas por que, podemos imaginar, neste contexto, um animal pequeno que é chutado, agredido, torturado, machucado, e então, quando tentamos uma aproximação amigável para trazer-lhe alimento ou lhe fazer um carinho, ele reage agressivamente, pois em si tem a ideia formada de que todos o querem ferir. Este animalzinho machucado que sofre traumas psicológicos passa a repelir toda forma de aproximação. Assim é a pessoa que tenta evitar contato ou relacionamento profundo com os outros, tanto na igreja quanto no mundo. Infelizmente, alguns que se convertem vêm com uma carga tão grande de amargura que, se não tratada, fará deles cristãos com vida improdutiva, ou pior, se tornarão um perigo para outros irmãos, semeando discórdia e contaminando a muitos. Algumas vezes, o cristão segue sendo machucado mesmo dentro da igreja, pois não há ninguém na terra que tenha alcançado a perfeição, e não é diferente a realidade dentro da casa do Senhor, pessoas feridas que seguem ferindo aos outros. Em relação às ações, nos diferenciamos do mundo pela graça de Deus que, através seu Espírito, nos aperfeiçoa a cada dia, quando permitimos, é claro. Existem algumas pessoas que, apesar de parecerem extrovertidas e alegres, na verdade, têm seus corações cheios de amargura e dor. A aparente felicidade é uma camuflagem, um escudo que mantém as pessoas a uma distância segura. Geralmente, são pessoas que cultivam relacionamentos superficiais, evitam falar sobre elas mesmas e sobre suas emoções. Elas supõem que agindo desta forma, podem evitar novas feridas. Suas mentes são cheias de sofismas, que são ideias erradas da palavra das Sagradas Escrituras ou de outros conceitos pessoais, sendo mentiras de demônios arraigadas em nossas mentes que nos impedem de compreender e aceitar a verdade, que é a palavra de Deus, e, por isso, as impedem de receber a verdadeira luz da palavra, pois estes criam uma lente de engano e fazem com que vejam tudo através dela, revelando uma imagem deturpada das pessoas, das situações, da palavra de Deus e mesmo do próprio Deus. Por sentirem-se rejeitados, muitos passam a vida sem conseguir perceber o verdadeiro caráter amoroso de Deus. Não entendem que Deus nos amou, sendo nós pecadores, e por este incomparável amor, realizou toda a obra da cruz. Porque Deus permite que seus filhos passem por situações difíceis. Sob certas circunstâncias, o próprio Deus permite passarmos por situações que, a princípio, serviriam para nos aperfeiçoar na vida cristã, transformando nosso caráter, tornando-nos, assim, semelhantes a seu Filho Jesus. As provações deveriam nos aproximar de Deus caso nossas respostas a elas fossem em mansidão e confiança na soberania, fidelidade e amor divino. Mas, às vezes, não respondemos da forma que deveríamos, e ao invés de nos aproximarmos de Deus e nos tornarmos melhores, nos tornamos amargos. Assim,
nos voltamos para nós mesmos e nos enchemos de autocomiseração, ao invés de nos enchermos do Espírito. O propósito do Senhor é nos ensinar a, em tudo, dar graças. Logo, precisamos conhecer e eliminar as causas e as ações erradas que alimentam um coração amargurado, a fim de não ficarmos estagnados em nossa vida espiritual. Raízes da amargura. Quando estamos amargurados, tiramos os olhos de Deus e nos voltamos para nós mesmos. Então, em meio à luta interior, ondas de dúvida e confusão levam-nos cada vez mais longe da vontade de Deus. Tornamo-nos frios e insensíveis à sua voz, o que nos impede de ouvir sua amorosa voz nos chamando de volta para Ele, para a segurança dos seus braços. A amargura é pecado e o pecado não confesso faz separação entre o homem e Deus. Por isso, quando nos damos conta do pecado, já estamos, à deriva, sendo difícil voltar. Já não o podemos ver. A culpa lançada sobre nós pelo diabo, o acusador, nos faz sentir distantes, anos-luz, de Deus. A comunicação com Deus foi bloqueada pelo pecado e pela culpa. A única forma de voltarmos a Ele é através da humildade e do arrependimento sincero. Mas como não mais se deixar dominar pelos sentimentos de ira produzidos pela amargura? Como impedir que as setas do inimigo das nossas almas atordoem nossas mentes? Qual o caminho da cura para estas velhas feridas, que ainda sangram e nos tornam melindrosos, fazendo com que vivamos segundo a dor que causam, ao invés de sermos guiados pelo Espírito de Deus? Afinal, o que é realmente esta amargura? Eu gostaria, primeiramente, de colocar o significado da palavra amargura segundo o dicionário. Amargura, sofrimento arraigado de dor e ressentimento. Sofrimento arraigado é algo que já criou raízes, talvez, já bem profundas e que apenas Jesus pode curar. É normal nos sentirmos tristes e magoados em certas situações adversas, mas a amargura é uma dor não curada, recente ou antiga. Quando vivemos uma situação parecida com a que nos causou amargura, ressentimos a dor. Assim, a ferida mal curada volta a incomodar. Circunstâncias que levam à amargura. As circunstâncias que causam os sofrimentos e levam à amargura podem ser classificados como familiares, sociais ou pessoais. Entre as familiares, as piores são a rejeição com ou sem abandono ou situações que levam a criança ou jovem a se sentir injustiçado. Muitas famílias são desestruturadas e não sabem lidar com seus membros através dos princípios bíblicos. O lar é a base de nossa estrutura pessoal e emocional, bem como da sociedade. Todavia, ao invés de ser um ninho de amor e cuidado mútuo, pode ser um lugar de tormento e dor. Abandono, falta de amor e carinho, violência sexual, moral, verbal ou física de qualquer forma, autoritarismo, cobranças exageradas, comparações entre irmãos, divórcio, traição ou mesmo uma gravidez indesejada, são fatores que geram feridas dentro do lar, as quais, se não devidamente tratadas, se transformam em amargura, que consciente ou inconscientemente, determinarão como serão nossos relacionamentos. Na sociedade, geralmente as feridas têm início na fase escolar, onde muitas vezes passamos por situações vexatórias, ofensas, críticas. Na idade adulta temos os confrontos verbais sem respeito, preconceitos, humilhações, muitas vezes por um chefe ou colega de trabalho. As pessoais são aquelas crises internas causadas por dificuldades financeiras, enfermidades prolongadas, graves ou incuráveis, deformidades, acidentes, defeitos genéticos ou a morte de um ente querido. Estas pessoas, quando não podem culpar alguém, culpam a Deus, o que as afasta ainda mais dele. Na verdade, a real causa da amargura é o afastamento de Deus, bem como uma visão deturpada dele e de seus propósitos amorosos, de seu caráter e soberania. O único caminho de volta a Deus é Jesus, sua graça e seu sangue por nós derramado. É necessário fé em seu nome e arrependimento verdadeiro, sujeição à sua autoridade, renúncia ao pecado e às mentiras do diabo e seus demônios. Devemos realmente desejar ser libertos da amargura, ser curados em nossas feridas. Todavia, este processo pode ser rápido ou demorado conforme o propósito de Deus para nossas vidas. Capítulo 3.
Reconhecendo um coração amargurado. Como podemos reconhecer se temos um coração amargurado ou se estamos apenas magoados com um acontecimento recente? Podemos analisar alguns sintomas ou atitudes características de pessoas amarguradas. Rejeição. Uma pessoa amargurada por ter sido rejeitada, seja na infância, adolescência ou vida adulta, se sente triste e excluída, tem a impressão de que não gostam dela, de que não é aceita pelos outros. Para evitar ser rejeitada novamente, usa máscaras ou procura agradar a todos, perdendo sua verdadeira identidade. Tal pessoa, normalmente, tem uma autoestima baixa e se sente feia, independentemente da opinião que os outros têm sobre ela. Intolerância. Uma pessoa amargurada tende a ser intolerante e costuma julgar os outros. Para ela, ninguém é bom o bastante. Só vê defeitos. Tem um espírito crítico. Rebeldia. A pessoa amargurada pode ser muito rebelde quando suas feridas foram causadas por pessoas autoritárias ou injustas. Sente-se oprimida e procura se libertar deste sentimento, não aceitando qualquer tipo de autoridade sobre si. É individualista e procura fazer tudo do seu jeito. Injustiça. A pessoa amargurada se sente injustiçada por Deus, pela vida, pelos outros, pelas circunstâncias e, frequentemente, possui sentimento de autocomiseração, ou seja, pena de si mesma. Sente-se constantemente uma vítima. Não encara as verdades. Recebe cobranças como acusações. Defende-se e se ofende, melindra com facilidade. Desconfiança. Como já foi muito magoada, possivelmente traída em vários tipos de relacionamentos, amizades, familiar, conjugal, etc., desconfia de todos e normalmente não fala sobre assuntos pessoais principalmente, tem dificuldade em expressar suas emoções publicamente. Ira-se facilmente, tem dificuldade em controlar seus impulsos. Explosões de raiva são frequentes. Usa palavras ásperas e revida com respostas grosseiras. Tem vontade de ferir e agredir quando é magoada. Cultiva raiva e tem desejo de vingança. Desejar a morte das pessoas é outra característica que pode ter a pessoa amargurada. Estes sentimentos, com certeza, são influências de demônios. Assim, se a pessoa não vigiar e não se posicionar contra tudo isso, pode ocorrer grande desgraça e destruição. O coração amargurado é uma potente arma de destruição nas mãos do diabo. Mesmo dentro das igrejas, alguns têm sido destruídos física, psicológica e espiritualmente, pelo próprio rancor e ressentimento que abrigam dentro de si. Abrem brechas. Causa cegueira nas pessoas que assim se sentem. Fuga. Algumas pessoas desenvolvem um mecanismo de fuga para livrarem-se das constantes situações que lhes afligem, podendo variar desde uma doença psicossomática que são inúmeras, até sentimentos de morte, como o desejo de contrair doenças graves ou de cometer suicídio. Pessimismo. A pessoa sente-se desgraçada, vê sempre o lado ruim das coisas. Considera o copo da vida meio vazio ao invés de meio cheio. Costuma murmurar, usar palavrões, e tem enorme dificuldade para louvar a Deus em meio às provações. Egoísmo. A pessoa torna-se mesquinha e egoísta, com a ideia de que não tem ninguém por ela. Então, se ela mesma não se defender e buscar seus interesses e não lutar pelo que deseja, acredita que ninguém o fará. Vê e trata as demais pessoas como adversários. Passa por cima dos outros e os fere para alcançar seus objetivos. Quando crentes usam da palavra de Deus quando lhes convém, rejeitando o que não se encaixa em seus interesses. Sentimento de impotência. Tem-se um sentimento de impotência ante a vida e as injustiças, pois no passado, remoto ou recente, não pode impedir que lhe ferissem de alguma forma, ou que ferissem alguém próximo. Este sentimento lhe consome a alma. Quando a pessoa relembra o ocorrido, a dor e a tristeza voltam à tona. Que sentimento? Muitos amargurados vivem na lembrança do passado e gastam tempo imaginando como teria sido diferente se tivessem falado ou agido de outra forma. Sentem-se impotentes por não haver a possibilidade de voltar ao passado para corrigir os erros que trouxeram tantas dores.
Essas pessoas acabam por encontrar alguém para descontar suas frustrações, uma vez que, sem Jesus, não podem se libertar destes sentimentos que as atormentam. Síndrome do X-Men 4. Muitos, hoje em dia, desejariam ser, se possível, como nos filmes e desenhos que mostram mutantes e super-heróis ou outros tipos de seres com algum poder superior. Parece estranho, mas isto tem fascinado, não só jovens e crianças, mas também adultos. Todos os anos surgem novas histórias que arrastam milhões de pessoas para as salas de cinema. É difícil alguém não se identificar com alguns destes heróis, ou não desejar ter seus poderes. Por quê? Porque isto nos pouparia de feridas e situações desagradáveis. O próprio poder é algo que cativa o homem. Por isso, tantos se fascinam com as riquezas, pois elas trazem junto o poder, o mandar, dar ordens, não sujeitar-se a ninguém. O homem tem mesmo certa relutância em esperar em Deus e prefere confiar no seu próprio braço. Para quem tem sentimentos de vingança, os heróis justiceiros são os preferidos. Normalmente, aquilo que nos atrai reflete o que está em nosso coração. Neste caso, são sentimentos malignos de justiça própria, vingança e domínio do próximo, resultantes de um coração amargurado. Fome e sede de justiça x justiça própria. Todos nós queremos justiça, principalmente quando nos sentimos injustiçados ou vemos as pessoas que amamos sofrerem por isso. Mas há uma enorme diferença entre a justiça do Deus Santo e a nossa justiça. O que Deus diz sobre justiça própria? Em primeiro lugar, Ele manda deixarmos a justiça por sua conta. Em RM 12h19 fala: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ele é o único legislador e juiz. Nós somos falhos e pecadores, incapazes de julgar com retidão a quem quer que seja. Em Isaías 64:6 o autor chega a falar algo bastante duro. Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. Murchamos como folhas, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Deus é nossa justiça. Em Jeremias 23:6 ele é chamado Yahweh Tzidkenu. Nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará seguro, e este é o nome de que será chamado, o Senhor Justiça Nossa. Ele é fiel e santo para não deixar impune os maus e se compadecer dos arrependidos. Ele nunca erra ou oprime. Nele não há sequer sombra de injustiça ou erro. Romanos 3:4. Fome e sede de justiça. Sede de justiça não é buscarmos a nossa justiça, mas a justiça de Deus. Fome e sede de justiça são características de um verdadeiro servo de Deus. O verdadeiro servo busca ardentemente a justiça e a retidão. Ele busca a Deus num anseio fervoroso, incansável e árduo de andar com Ele e agradar-lhe. Sede de justiça envolve não só nossa espiritualidade e busca por Deus, mas ter compaixão, olhando para os injustiçados, sem exercer julgamento opressor, mas apenas estender a mão ao necessitado. A justiça que podemos e devemos fazer está em cumprir a palavra de Deus, tendo Jesus como nosso Senhor. Definitivamente, fome de justiça não é agir por nossa cabeça e emoções, nem murmurar contra Deus. Somos impotentes sem Deus, mas tudo podemos naquele que nos fortalece. Devemos nos mover em direção à vontade de Deus, orar e interceder pelos injustiçados, por nós e pela Igreja. A oração tem poder, sendo obrigação de todo cristão usar esta potente arma contra as injustiças. Devemos buscar fazer o bem, estando ao nosso alcance, e a vida cristã não deve ser de estagnação, mas de frutos. Aquilo que plantarmos, colheremos, então seremos sáciados. Gálatas 6:7-9. Capítulo 4. Levando cativo todo pensamento ao senhorio de Cristo. Como podemos evitar este pecado que entristece ao amado Espírito Santo? Eu sempre me fazia esta pergunta e me entristecia por não saber como evitar pensamentos e sentimentos tão ruins e que magoavam tanto aquele a quem mais amo. Até que li na palavra: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento, para torná-lo obediente a Cristo.
Segunda aos Coríntios 10, 5. Compreendi que aquilo que não posso fazer, lanço aos pés da cruz para que Jesus resolva para mim. Ele é Deus do impossível e faz aquilo que não depende de nós, ou não está ao nosso alcance. Através da renovação da nossa mente pela palavra revelada pelo Espírito, muita oração, jejum e consagração de nossas vidas a Deus, Ele transformará nosso modo de pensar e, consequentemente, nossos sentimentos irão acompanhar esta maravilhosa transformação, conformando-se à palavra de Deus. Mas antes que sua palavra penetre no espírito, tal terá que atingir o entendimento, alma. É a palavra que destrói os sofismas, altivez, arrogância, fortalezas e raciocínios falazes. Pelas experiências com Deus através da sua palavra revelada, teremos nossa fé ampliada e nossa visão acerca de Deus será aprimorada. Aprenderemos a esperar e confiar nele, mesmo quando não pudermos compreender a situação ao nosso redor. Ainda assim, manteremos a paz que excede todo o entendimento e a alegria que vem de Deus. Como diz a palavra, as tribulações não podem nos afastar do amor de Deus. A sede dos pensamentos, nossa mente. Uma vez liberto por Cristo, sua mente lhe pertence e você tem autoridade sobre ela. Você determina que tipos de pensamentos e imagens abrigar-se-ão nela. Você tem liberdade em Jesus se você for dele, mas se ainda não é, a palavra diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos que não creem. O diabo usará todo tipo de sutileza para dominá-la. Mesmo os filhos de Deus podem ser enganados se não estiverem firmes na palavra. O Espírito Santo habita em nosso espírito e quer levar nossa mente a ser cativa a Cristo, a submeter-se a Deus. Ele não obriga, não invade sem permissão, mas aguarda ansioso para nos ajudar. Deus nos deu a capacidade para criar, pensar, raciocinar, refletir, mas com a queda, o pecado corrompeu e canalizou a mente para o mal. Assim, a mente tornou-se um campo de batalha, nela alcançamos vitória ou derrota. Ela é tão importante que foi o primeiro alvo de Lúcifer, o qual tentou Eva através de seus pensamentos e da imagem formada em sua mente do fruto da árvore proibida. Os pensamentos geram sentimentos, emoções e estes, por sua vez, geram uma ação ou reação. Esta sempre será a estratégia do diabo. Com imagens e pensamentos ele traz angústia, medo, insegurança, dúvida, depressão, sentimento de opressão, mágoa, ressentimento, amargura, rebeldia, ira e outros pecados em geral. É na mente que estão os elementos básicos para o diabo destruir o homem, imagens e pensamentos. Essas imagens serão sempre geradas no reino visual e os pensamentos misturarão verdade com um pouco de ilusão, mentira. Como na tentação do deserto em que o diabo cita as escrituras para Jesus, ou no caso de Eva, onde a serpente citou parte do que Deus havia dito misturado com mentiras, distorcendo assim a verdade e levando Eva a pecar. Gênesis 3, 1b, e esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Mas Deus havia dito, Gênesis 2, 16 a 17, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Então Eva se confundiu dizendo que nela não poderia nem tocar. Gênesis 3, 2 a 3. No versículo 4 veremos a serpente mentindo, então Eva creu nela e desobedeceu a Deus, induziu Adão ao erro e assim se deu a queda da humanidade. O diabo age assim, mas na verdade ele já foi aniquilado, pois a palavra em Hebreus 2, 14 a 15 diz, e, visto como os filhos participam da carne e sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte, aniquila-se o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livra-se todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Ou seja, ele só tem poder se nos convencer disso por meio das suas mentiras. O perigo é que ele é muito astuto, pois é chamado de o pai da mentira. Devemos vigiar e permanecer firmes na palavra, que é a verdade. Qual é a nossa parte? É muito importante para o cristão aprender a identificar os ataques dos espíritos malignos, saber de onde partem as tentativas de nos induzir, manipular e conduzir.
Devemos buscar argumentos e a verdade na palavra de Deus para anular os sofismas. Deus nos revelará sua palavra se a lermos e meditarmos sobre ela, e nos lembrará no momento oportuno ou necessário. Precisamos nos posicionar diante dos demônios, rejeitando suas sugestões mentirosas, usando o escudo da fé para resistir a todos os dardos inflamados do maligno. Os demônios costumam trabalhar utilizando pensamentos na primeira pessoa do singular, e lançando pensamentos para nos fazer acreditar que vem de nós tal ideia, e não dos espíritos malignos. Por exemplo, ele dirá, você não consegue, e você ouvirá, em sua mente, e afirmará, eu não consigo, mas a palavra de Deus diz, tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4:13. Temos que discernir entre a voz do inimigo, a voz da carne e a voz do Espírito de Deus, exercitando o discernimento de espíritos. É interesse de Deus nos treinar, se levarmos cativo a ele todo pensamento. Devemos nos posicionar na busca deste treinamento, nos sujeitando a ele e nos colocando à sua disposição. Quando não estamos vigilantes ou maduros espiritualmente, Hebreus 5:14, não discernimos o bem do mal, e qualquer pensamento que sobrevém à mente, nós achamos que é nosso, como uma autoimagem distorcida pelo diabo, que traz complexo de rejeição, inferioridade, incapacidade, inconveniência, incompetência. Lúcifer tenta nos convencer de que seu poder se equipara ao de Deus, mas o Senhor é soberano e já nos livrou do seu poder e do pecado. Se não buscarmos discernimento e não nos posicionarmos na palavra de Deus em Jesus, não vamos suportar verdades, tampouco ter um crescimento prático como servos de Deus, permanecendo sem frutos. Acabaremos, então, por levar tudo para o lado pessoal. Temos que amadurecer, ou seja, aprender a lidar com qualquer situação sem melindres. Como o salmista diz no Salmo 51:10, ter um espírito inabalável. Então as circunstâncias exteriores não poderão nos abalar. Não podemos impedir que os espíritos malignos lancem setas contra nossa mente, mas podemos e devemos impedi-los de nos influenciar. Resistindo à tentação. A palavra diz para resistirmos ao diabo, para sermos submissos ao nosso Senhor. Isto não ocorre por ele ser possessivo ou autoritário, mas porque somente de suas mãos estaremos livres da legalidade que o pecado dá ao diabo sobre nossas vidas. Ora, os pensamentos em si não constituem pecado, mas os alimentam. Como dizem, não podemos impedir os pássaros de sobrevoar nossas cabeças, mas podemos impedi-los de fazerem ninhos. O pecado está em deixar pensamentos e ideias pecaminosos permanecerem em nossas mentes e corações. Pecado é alimentar estes pensamentos com maquinações e planos, não os expulsando ou repreendendo no instante em que aparecem ou em que somos avisados pelo Espírito Santo do erro do nosso coração. Se, ao percebermos a falta, nos arrependermos de imediato e colocarmos tudo nas mãos de Deus, deixando para Ele a justiça, não pecamos. Mas é triste dizer que muitas vezes até oramos de maneira pecaminosa, exigindo que Deus realize vingança e derrame sua ira sobre nossos opressores. Às vezes até citamos para Deus os Salmos 36 ou 116, por exemplo. Esquecemos-nos da nova aliança baseada na graça e na misericórdia divinas, Romanos 3:23, Mateus 9:13 e 5:38-48, do seu perdão para conosco, tão indignos dele, e no entanto, tão agraciados por ele, Mateus 18:11-35. Em oposição às obras da carne, Paulo cita em Gálatas 5:22 os frutos do Espírito, que acompanham aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, a saber, caridade, ágape, alegria, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio, temperança, que se opõe também a Efésios 4:31. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. A palavra de Deus é que nos santifica, dá crescimento e fortalece contra as tentações. Sem santidade ninguém verá a Deus. Capítulo 5. Perdão, sentimento versus mandamento. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros.
Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3, 12 a 13. Quantas vezes nós sentimos vontade de dizer àquele chefe tudo aquilo que está engasgado, ou pensamos em mandar um e-mail com aquelas verdades, ou ainda, ligar para alguém e desaforá-lo? Não me refiro a incrédulos somente, mas também a cristãos. Pois muitas vezes cremos estar com a razão, pois nos sentimos injustiçados. Assim, todas as palavras que pensamos e que por algum motivo não falamos, nos acompanham e atormentam. Isto é a amargura, resultado da falta de perdão. Como diz a palavra em Mateus 18, 34, os que não perdoam são atormentados por verdugos. Estes verdugos são demônios atormentadores que recebem legalidade pelo nosso pecado de amargura, uma vez que o perdão é um mandamento, Mateus 6, 14 a 15, e não um sentimento. Talvez você possa pensar, como posso perdoar alguém que não se arrependeu? Nós achamos que fomos muito nobres ao termos nos arrependido de nossos pecados e nos convertido. Ou, ainda hoje, sendo cristãos, quando pecamos e rapidamente pedimos perdão a Deus. Então pensamos, se eles não se arrependerem e não pedirem meu perdão, não perdoarei. Nos achamos muito nobres em perdoar aqueles que nos pedem perdão até 70 vezes 7. Mas na verdade, o que Deus fala na palavra sobre nosso arrependimento? Não fomos nós que nos arrependemos, mas seu Santo Espírito que nos convenceu do pecado e nos constrangeu com seu amor. A obra foi dele, a graça foi dele, a longanimidade, a benignidade, e como se havia de esperar, o verdadeiro perdão, foram todos dele. Aliás, ele morreu por nós quando éramos pecadores, pois ele nos amou primeiro. João 3,16. Não esperou que a humanidade se arrependesse e pedisse perdão para dar por nós seu precioso sangue. A palavra fala que o Deus Altíssimo nos atraiu com cordas de amor. Oséias 11, 4. Na verdade, assim como aqueles que não se arrependeram de nos ferir não seriam dignos do nosso perdão, também nós, mesmo arrependidos, não somos dignos do perdão de Deus, por isto se chama graça. E é pela graça que alcançamos salvação e pela graça devemos perdoar. Querer perdoar. Podemos então pensar, como posso perdoar? Eu creio na palavra, mas meu coração não consegue esquecer as mágoas antigas, recentes ou contínuas. Bom, o coração do homem é muito enganoso. Jeremias 17, 9. E andar com Deus é andar em fé e obediência à palavra, não segundo nossos sentimentos. Isto é, morrer para nós mesmos. Precisamos ser curados das feridas para sermos libertos dos traumas, através do conhecimento da nossa real identidade em Cristo Jesus. Em Gênesis 1, 26 Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Temos a digital de Deus. A tudo Deus criou com o poder da palavra, mas o homem foi moldado por suas mãos. Gênesis 1 e 2. Infelizmente, tivemos nossa alma deformada pelo pecado, mas através da fé na obra da cruz, Jesus nos faz novas criaturas, tudo se faz novo. Você não é o que o mundo, o cônjuge ou o inimigo dizem. Você é a menina dos olhos de Deus. Zacarias 2, 8. A palavra diz que Jesus pagou um alto preço por nós. Ninguém paga caro pelo que não tem valor. Deus se importa com você. A verdade de Deus nos liberta. A batalha espiritual tem início no campo da mente. Lúcifer tem por estratégia colocar pensamentos, sentimentos, conceitos, sofismas, ou seja, suas mentiras em nossa mente, sem nos darmos conta de que provém dele. O que pensamos em relação às pessoas, a nós, às circunstâncias e ao mundo, muitas vezes são mentiras. A verdade é Jesus, a verdade é a palavra de Deus, isto deve ser sempre parâmetro decisivo diante das questões e posições perante a vida. Nosso coração é enganoso e nossa mente pode ser influenciada pelo inimigo. Por isto tudo que pensamos, sentimos, queremos, cremos, tem que, obrigatoriamente, passar pelo crivo da palavra de Deus. Como já foi falado no capítulo 4, em Romanos 12, 2, a palavra fala para transformar-nos pela renovação da nossa mente. Esta transformação pela verdade é libertadora, pois aniquila as irracionalidades e mentiras da nossa mente.
Assim, a substituição das mentiras pela verdade possibilitará termos uma vida de crescimento espiritual e amadurecimento emocional, ou seja, uma vida plena e feliz. Uma visão deturpada de si, dos outros e da vida, é a causa direta da maioria das desordens emocionais e de conduta que chamamos de transtornos emocionais. Alguns dos quais levam a pessoa a condutas destrutivas, mesmo que tenha plena consciência de que será prejudicada, ainda assim não consegue evitar tais condutas, como por exemplo, fumar, beber, comer em demasia, mentir, adulterar. Por que nos sentimos assim? É verdade que somos um corpo e que nosso cérebro opera por reações bioquímicas. Digamos, portanto, o estado bioquímico afeta nossas emoções. Podemos mudar este estado com medicações, alimentação e exercícios físicos. Mas também nossos pensamentos podem alterar esta bioquímica. Por exemplo, assistindo a filmes tristes, ficamos melancólicos, as comédias, ficamos alegres, ouvindo rock pesado, ficamos agitados, com uma música suave, ficamos relaxados. Ou seja, o que você pensa que isto inclui o que estimula seus pensamentos através do que você vê, ouve, sente pode realmente alterar a composição química das células de seu cérebro e do resto do seu sistema nervoso central. Também seus pensamentos íntimos, seus conceitos de você mesmo, podem alterar esta composição. Sentimentos de culpa, rejeição, pensamentos melancólicos sobre o passado, lembranças desagradáveis, tudo isto altera seu cérebro. Cuidado com o que pensa, mente vazia é sim oficina do diabo. Sua mente define seu corpo e sua vida. Mente sã, corpo são, vida feliz. Devemos ter em nós o propósito de analisar, questionar, descobrir e substituir sistematicamente todas as ideias, crenças e culturas errôneas pela verdade da palavra de Deus. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Paulo fala do segredo da vida de Cristo em Colossenses 1, 27, cujo segredo é Cristo em nós. Não é o fato de nos tornarmos iguais a Ele, mas de que Ele vive em nós e nos transforma, começando em nosso interior. Se até agora, tudo parece complicado, não esqueça, Deus é o maior interessado no seu sucesso. Ele morreu por isto. Ele trabalhará por nós até chegarmos à estatura de varões perfeitos. Ele nos chamou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Se ele cuida das aves e das plantas, não cuidará muito mais da sua obra-prima. Antes de estarmos vivendo na graça, estávamos mortos em nossos pecados, não tínhamos esperança nem força para mudar a nós mesmos. Éramos escravos do pecado, mas fomos libertos. Em Cristo estamos mortos para o pecado e livres da condenação. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus 4, 16. Capítulo 6. Seguindo para o alvo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 a 14. Paulo fala do segredo do seu sucesso, é não olhar para trás. Ele esqueceu-se do seu passado e concentrou-se em seu futuro. Ele tinha um alvo, uma meta a seguir. Nós também devemos traçar metas e objetivos baseados nos planos divinos para nós, no seu chamado para nossas vidas, a fim de não perdermos o foco, que é alcançar a vida eterna. Devemos nos concentrar em entender qual sua vontade, Efésios 5, 15 a 17 para nossas vidas e de que forma poderemos estar no centro da sua vontade, a qual é perfeita. A palavra de Deus deve ser nosso ar e alimento. O que eu tenho feito é imaginar-me colocando todas as lembranças do passado, boas ou ruins, em um cofre com cadeado. A palavra de Deus nos diz para remir o tempo, e o saudosismo nos faz perder tempo e sair do foco, além do qual, pode facilmente passar de uma lembrança boa para uma ruim, trazendo-nos dor e pesar. Quando o diabo tenta trazer lembranças à minha mente, tentando me acusar de pecados já confessos,
ou acusar outras pessoas acerca daquilo que já lhes liberei perdão, apenas penso no cadeado fechando a caixa e mantendo tudo guardado. Eu escolhi, assim como Paulo, não lembrar do que passou, mas olhar para a frente, para o que Deus tem para a minha vida. Prefiro sonhar os sonhos de Deus, esperando em todas as promessas que Ele mesmo me fez. Então, primeiro você procura conhecer seus sentimentos, seu coração, suas feridas, quem te magoou. Opte, então, por perdoar a todos. Ore, clame, chore, peça perdão se a pessoa ainda for de seu convívio, e libere perdão. Aí esqueça, não pense, não relembre, não acuse ou cobre o passado, apenas perdoe e liberte-se. Frutos, mão ao arado. E Jesus lhes disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9, 62. A obra de Deus deve ser feita com passos largos. Há muito que fazer, os tempos são más, estão surgindo muitos sinais de que Jesus está verdadeiramente às portas. Nós demonstramos maturidade espiritual quando tiramos o foco de nós mesmos e perguntamos a Deus: o que queres que eu faça? Temos que olhar ao redor, para os necessitados, para os que estão na perdição. Alegoricamente falando, todos os dias o corpo do inferno cresce, engolindo inúmeras almas. Então, como ainda posso viver focado só em mim, no meu passado, nas possibilidades de minha mãe ter me dado mais carinho, em se o colega de classe não tivesse me humilhado no primeiro ou segundo grau, se meu cônjuge não tivesse me abandonado, já chega disso. É preciso tomar a atitude correta e focar a mente em Deus. Devemos buscar a visão de Deus e alcançar seus propósitos para a nossa vida. Todos nós fomos criados com um propósito, que com certeza não é de choramingar pela vida toda, nem pelo que foi, nem pelo que teria sido. Tampouco se alguém disse algo de que não gostamos ou não gosta de nós como desejaríamos que gostasse. Jesus morreu por nós. Quer maior amor que este. Mas também morreu pelos outros. Se, por sua graça nos salvamos, não deveríamos cooperar com alegria e dedicação para que também sejam salvos tantos quantos forem possíveis? Ou será que há sentimentos tão malignos em nossos corações que desejamos que alguém vá para o inferno? Lucas 9, 55 a 56. Se alguém ainda não crê ou não compreende a realidade do inferno, de que temos uma alma imortal que passará, ou a eternidade na glória de Deus, ou no inferno destinado também ao diabo e seus demônios, este alguém precisa examinar as Escrituras. Em João 15, 1 a 8, Jesus fala da importância de frutificar, bem como do perigo inerente a uma vida sem frutos. Precisamos, como parte de nossa vida cristã, buscar a cura de nossas emoções, assim como o desenvolvimento de nossos dons e de nosso ministério, não necessariamente dentro da igreja, mas dentro do chamado de Deus para nós, a fim de que possamos dar mais frutos e não sermos achados em falta diante do Senhor. Na parábola dos talentos escondidos, Jesus fala dos talentos dados a cada um, também no sentido espiritual, se referindo aos dons naturais que temos ganhado de Deus. Ele espera que venhamos a usá-los para a edificação do corpo de Cristo e para alcançar os perdidos. Tudo o que fazemos e dizemos deve ser para glorificar o nome de Deus e cumprir seus propósitos em nós e através de nós. Já é hora de nos posicionarmos e começarmos a trabalhar. Se não estamos preparados, devemos abrir o coração diante de Deus e clamar-lhe para que Ele nos torne aptos e preparados para toda boa obra, a fim de que seus propósitos se cumpram em cada um de nós. Eu, pessoalmente, não desejo chegar diante do trono de Deus com as mãos vazias, mas almejo receber meu galardão por almas que ajudei a ganhar e edificar para Deus. Outro motivo para colocarmos as mãos à obra é que aquele que se engajar em ganhar e edificar vida para Deus não se esfria facilmente, pois tem nele o amor de Deus pelos perdidos e pelos irmãos, além de estar mais perto de Deus por fazer o que lhe agrada. Quando evangelizamos alguém, ou ensinamos sua palavra, ou temos nossas orações intercessórias respondidas, ou ainda, quando servimos nos templos destinados a cultuar a Deus em qualquer área, sentimos a alegria de um filho que é aprovado pelo Pai.
A palavra diz para rogarmos a Deus para que envie mais trabalhadores, pois os campos já estão prontos para serem colhidos. Que nosso coração possa estar radiante por ver o reino de Deus se manifestar. Que nossa oração não seja apenas para vermos o avivamento, mas para fazermos parte dele. Vencendo o mal com o bem. Não devemos nos deixar vencer pelo mal, mas guardar nosso coração de todo sentimento maligno. Em Mateus 5:20 Jesus nos adverte a sermos mais justos que os escribas e os fariseus, para que possamos entrar no reino dos céus. Nos versículos seguintes ele continua citando várias situações em que devemos exceder a justiça dos religiosos da época, a qual é dificílima à nossa carne, como por exemplo, amar os inimigos, ou não se encolerizar. O que Jesus deseja é que aprendamos a não dar nenhum lugar ao diabo, a colocar o amor de Deus e a obra sacrificial de Jesus acima de tudo. Seu sangue vale mais que qualquer coisa que temos ou qualquer emoção que tenhamos. O amor de Deus em nós é a prova de que Ele está em nós, nos guiando pelo seu Espírito. Nos versículos 20 e 21 de 1 João 4 fala: Se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus, a quem não viu, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus ame também a seu irmão. Não podemos mais agradar a nós mesmos, a nossa carne, Ele nos comprou, nossa vida pertence a Ele e está nele. Quando vencemos nossa carne pelo poder do Espírito Santo que habita naqueles que creem e obedecem a Deus, estamos dizendo ao diabo que ele perdeu, que não teve êxito em nos fazer pecar contra nosso amado Deus e Pai. Vencemos o diabo e a nossa carne, o eu. Se no momento em que formos tentados pela ira e pelo ressentimento tivermos a mentalidade de que o inimigo de nossa alma, o diabo, se alegra com esta situação e espera ver nossa reação e nos acusar diante de Deus, e, pela legalidade do pecado, agir em nossas vidas, então será mais fácil crucificar a carne e fazer a vontade de Deus para que seu nome seja glorificado e o diabo seja envergonhado por nossa reação de altruísmo, mansidão e humildade. Poderemos até rir internamente, pois seus intentos foram frustrados. Mas se nos deixarmos vencer pelo mal, nos tornaremos amargos e tristes. A alegria do Senhor é a nossa força, e tudo que plantarmos iremos colher, Ele recompensará nossas atitudes. Deus é bom e fiel, se alegra com aqueles que priorizam sua vontade acima de tudo. Deus é luz, quem o ama anda na luz e faz sua vontade acima de tudo. Façamos o bem ainda que nossa paga seja o mal, pois tudo é para a glória do Senhor Jesus. Em 1 Pedro 2:20 a 25 fala: Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal. Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava; quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. E em Mateus 25:34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Devemos ter em mente o propósito de Deus para todos os homens, a salvação. Em Ezequiel 18:23 diz: Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor. Pelo contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Os que se perdem, que seja por escolha deles, e não porque eu fui pedra de tropeço ou escândalo para alguém. Em Lucas 17:1-4 fala: Jesus disse aos seus discípulos: É inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço,
do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o e, se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Quando discutimos, brigamos, ofendemos alguém no trabalho, na família, na vizinhança ou onde quer que estejamos, necessitamos saber que tal atitude pode fechar as portas para uma futura evangelização dessas pessoas. Ainda que não sejamos nós a pregar para estes que nos aborrecerão, somos para elas um modelo de cristãos, o que pode criar futuras barreiras que as impedirão de ouvir e aceitar o Evangelho. Jesus nos disse para sermos luz do mundo e sal da terra. Devemos priorizar sua obra de redenção na cruz do Calvário, pois ela teve um custo muito alto para o nosso Salvador, custou-lhe a vida e o sangue. Não podemos menosprezar tão grande sacrifício, mas devemos valorizá-lo acima de tudo. Este é o primeiro mandamento. Marcos 12, 30. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de Cristo e do Evangelho, salvá-la-á, como está em Marcos 8, 35. Este é o tipo de demonstração de amor que Deus espera, não palavras vãs, mas uma renúncia do nosso eu por sua obra e propósitos. O que realmente agrada a Deus é fé genuína e obediência irrestrita, pois sem fé é impossível agradar a Deus, e aquele que o ama, cumpre seus mandamentos. Quando estamos no centro da sua perfeita vontade, vencemos o mal com o bem, pois cremos e esperamos na sua santa justiça. Tendo bom ânimo, tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. No mundo passaremos por aflições, esta é a verdade bíblica. Tenho receio de alguns pregadores e evangelistas que deixam uma ideia errônea de que com Jesus nunca mais iremos chorar ou ter qualquer tipo de problema. Jesus resolve nossos problemas, mas eles sempre virão. Existe um propósito para Deus permiti-los, Ele deseja nosso crescimento e aprendizado. São eles, muitas vezes, usados como prova de nossa fé com um fim específico, como fala em Tiago 1, 2-4 e 12. A disciplina de Deus tende a provocar dor e sofrimento, mas é também uma evidência de que somos filhos amados por Ele. Vejamos em Hebreus 12, 1-15 o que diz. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina, Deus os trata como filhos. Pois, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus.
Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. As aflições e correções são para os filhos, os destinados à salvação, os quais são preparados e purificados para ver sua face. Em Salmos 73 fala sobre como parece, aos olhos do salmista, que o ímpio vive regaladamente enquanto o justo padece, mas ao final Deus o faz perceber que o fim daquele que está sem correção é o castigo eterno, enquanto que o justo herdará a salvação. O apóstolo Paulo sabia disso, e ensinou a nos alegrarmos nas tribulações. Como pode ser isto? No livro de Josué, capítulo 1, 6, Deus dá instrução a Josué para que tenha bom ânimo. No versículo seguinte, reforça, dizendo-lhe que tenha muito bom ânimo. A palavra de Deus, só no Novo Testamento, fala 8 vezes em perseverar e 16 vezes em perseverança, e em Mateus 24, 13 afirma que aquele que perseverar até o fim será salvo. Em Hebreus 10, 38 fala: mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mas Deus é quem nos anima, ele é nossa força. Salmos 18. Quando realmente o buscamos, seu Santo Espírito nos consola e nos anima. Seu amor é muito maior do que imaginamos. Efésios 3, 17 a 19. Assim, um relacionamento ruim com nossos pais biológicos nos dá uma falsa ideia do amor de Deus Pai. Mas Ele é perfeito. Ele é amor. Devemos ser animados e fortalecidos por este amor, buscar a Deus, e na sua força, nos posicionarmos contra a carne, o mundo e o diabo, os quais são nossos inimigos e inimigos do nosso Deus. Quando a depressão e o desânimo vêm sobre nós para fazermos desistir, juntamente com a autocomiseração e as lembranças dolorosas, ficamos como Elias em 1 Reis 19, que acreditava que só ele havia permanecido fiel a Deus. Pensamos que não vale a pena lutar ou resistir, que tal situação é cíclica. Assim, por mais que lutemos ou resistamos, acabamos sempre por cair ou cometer os mesmos erros. Isto são ataques do diabo à sua mente. REPRENDA. Mas eu tenho boas novas, nossa redenção está muito próxima. Vivemos, hoje, com certeza, os últimos dias. Em 1 aos Tessalonicenses 5, 1 a 10, fala: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida. E de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Uma sucessão de eventos tem mostrado que as profecias bíblicas estão se cumprindo e já estamos na pré-tribulação. Leia Mateus 24 e Lucas 21. Os selos já começaram a ser abertos, e em breve nosso Redentor virá buscar sua noiva vestida de linho fino, resplandecente e puro, separada e lavada no sangue do Cordeiro. Devemos fazer todo o necessário para estarmos entre os que serão arrebatados, pois como já disse, sem santidade ninguém verá a Deus. Alegremo-nos, pois em breve se cumprirá o que diz em Apocalipse 21, 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Bem, se isto não nos anima, o que mais poderia nos animar? Sabemos que o Senhor é conosco, que anseia por nos ter em seus amorosos braços. Temos seu Santo Espírito vivendo em nós e intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Temos Jesus advogando nossas causas. 1 João 2, 1 a 2.
Temos o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo. 2 aos Coríntios 13. Temos a vitória de Jesus sobre o diabo e seus demônios. Colossenses 2:15. A remissão dos pecados. Efésios 1:7. Dons espirituais. 1 aos Coríntios 12. Autoridade sobre todo o poder das trevas. Lucas 10:19. A proteção de Deus. 1 Jó 5:1. Sabedoria para quem simplesmente pedir. Tiago 1:5 e muito mais. Estamos com as armas de que necessitamos para vencer, basta perseverarmos com fé e bom ânimo. Vamos fazer como Paulo e seguir para o alvo, ao encontro do nosso prêmio, o tesouro incorruptível guardado no céu para nós. Lembrem-se, em Cristo somos mais que vencedores. Romanos 8:37. Capítulo 7. Tropeçando numa pedra. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis, mas, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. João 2:1-2. Jesus é nosso advogado. Quando caímos, o diabo vem nos acusar, pois seu nome, diabo, significa acusador. Mas não devemos permanecer prostrados quando caímos. Deus é quem nos levanta, pois ele fala em Provérbios 24:16, porque 7 vezes cai o justo, e se levanta, e o próprio Senhor Jesus disse que aquele que vem a ele, de modo algum será lançado fora. Após termos consciência do pecado ou da queda, devemos imediatamente nos arrepender e de maneira sincera voltar-nos a Deus. A queda pode não acontecer num momento, mas de forma gradativa. Vamos esfriando, deixando de vigiar, e quando nos damos por conta, ou pecamos ou nos afastamos de Deus por falta de comunhão. Jesus mesmo falou em sua carta à igreja de Éfeso, Apocalipse 2:4-5, para que eles lembrassem de onde haviam caído, se arrependessem e voltassem às primeiras obras. Devemos ter consciência de Deus quanto à nossa vida espiritual. Quando saímos da presença de Deus, deixando de orar, de buscá-lo, ler a Bíblia, consagrar-se, a queda é só uma questão de tempo. Devemos vigiar não só o inimigo, mas nosso próprio andar. Quando a carne se fortalece e o espírito se enfraquece, então qualquer seta do inimigo das nossas almas, torna-se certeira ao atingir nossas mentes. É como um pintinho, que longe da proteção das asas de sua mãe, torna-se um alvo fácil de gaviões. Deus é nossa torre forte. Longe dele e sem sua unção, não temos força para resistir ao inimigo. Em Tiago 4:7 fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Este é o modo de resistirmos ao diabo, estarmos sujeitos a Deus, sob sua potente mão, escondidos sob suas asas. Buscando a unção dia a dia. Queres, neste mundo, ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Coro. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre, tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo, vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Queres tu, com Deus, a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o Supremo Ser. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres, neste mundo, todo o mal vencer. Guarda o contato e terás poder. Hino 77 Harpa cristã. Guarda o contato. Deus anseia por um relacionamento íntimo e pessoal conosco, pois o Jesus afirmou que ele estaria conosco todos os dias. Mateus 28:20. Quando ele foi para junto do Pai, enviou seu Espírito para viver em nós, naqueles que o amam e cumprem a sua palavra. Ele é que tem comunhão conosco. Ele anseia por isto, pois a palavra chega a dizer que ele tem ciúmes de nós, quando gastamos o precioso tempo que nos resta sobre esta terra com coisas vãs ou até mundanas.
Imaginem por um instante, estar ao lado de alguém a quem amamos e com quem ansamos em ter uma amizade, uma comunhão, e, dia após dia, sermos ignorados. Sermos lembrados apenas ocasionalmente, quando há necessidade de ajuda, mas não pelo prazer de nossa companhia. Infelizmente, muitas e muitas vezes, assim tem sido nosso relacionamento com Deus. Buscamos um abençoador que resolva nossos problemas, mas não deixamos nossos interesses pessoais para estar com Ele em um relacionamento de qualidade. Com certeza, aqueles que andam perto dele, dificilmente caem, pois estão constantemente na presença do Rei. Não devemos buscar seu favor, mas sua face, e uma vez diante da face do Rei, alcançamos sua graça, seu favor e sua proteção. Diariamente Deus espera pelo momento em que iremos falar com Ele, como amigos, como filhos. Pois Ele quer nos ensinar, nos revelar seus mistérios. Jeremias 33, 3. Ele é um Deus que quer estar perto e não distante. Ele é um Deus pessoal e amoroso. Se o buscarmos de todo o coração, certamente o acharemos. A unção de hoje não serve para amanhã. É como o maná no deserto que deveria ser colhido a cada dia. A semelhança disso, deve ser nosso relacionamento com Deus, a cada dia buscarmos da porção de sua unção sobre nós. Jesus nos fala das 5 virgens, Mateus 25, 1 a 13, que não foram prudentes e por isto perderam a vinda do noivo, à semelhança de alguns crentes, que ainda que vivem, não vivam mais em pecado e tenham suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, têm deixado de buscar a unção dia a dia. Se buscamos a Deus apenas nos cultos dominicais ou quando vamos à igreja, corremos grande risco de nos tornar ou já ter nos tornado religiosos. Um relacionamento íntimo e diário com Deus nos garante uma fé firme e um espírito renovado. Precisamos de uma porção diária da sua unção sobre nós para realizarmos sua obra, ou melhor, para que Ele realize sua obra através de nós, para vencermos as tentações, para seguirmos em frente aconteça o que for. Afinal, foi Cristo mesmo quem disse, em João 15, 5b, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Esta busca frequente faz com que a chama em nós não se apague, mas com que venhamos a ter cada vez mais fome e sede da presença de Deus. Nada, mas nada mesmo, se compara à presença de Deus. Nenhum prazer mundano ou experiências terrenas podem se equiparar à alegria, paz e plenitude do Espírito, que sentimos unicamente na presença de Deus. Ouvir sua voz, senti-lo perto de nós, ter comunhão com Ele, nosso Criador e Redentor, é um prazer no espírito, não na alma ou no corpo, mas algo que realmente nos sacia, nos preenche, nos alimenta verdadeiramente. Ele é nossa alegria, sua presença, seu amor perfeito. No Salmo 105, 3 a 4 diz: Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. A busca diária por Deus gera um amor crescente por Ele e por sua palavra, que passará a ser para nós, cada vez mais clara e viva, por seu Espírito. Quando estamos no Espírito, os problemas se tornam pequenos, porque passamos a enxergá-los com o olhar de Deus e podemos, assim, contemplar sua grandeza e soberania. A proximidade com Deus nos leva a conhecê-lo não só de ouvir falar, Jó 42, 5, mas de experiências reais através de um convívio diário. Deus é o nosso bem maior. Vigiando em ações de graças. Dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Colossenses 4, 2. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Colossenses 3, 15. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 a 7. Eu tenho observado estes versículos como uma chave para nos mantermos firmes em Deus. Vigiar em ação de graças é estar atento às ciladas do diabo e também aos nossos próprios pensamentos e reações da nossa carne.
Quando murmuramos, caímos, pois o destruidor é o primeiro entre muitos demônios que se achegaram para nos derrubar. Como mantê-lo longe? Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 aos Tessalonicenses 5, 17 a 18. Dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5, 20. Um coração grato, que louva ao Senhor em todo o tempo e que oferece sacrifícios de louvor. Portanto, saiamos até ele, fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou. Pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Hebreus 13, 13 a 15. O louvor verdadeiro é mais do que cantar canções, é a expressão sincera e consciente de gratidão a Deus. Até porque, muitos louvores, hoje em dia, têm enaltecido mais a sentimentos humanos do que a Deus. As letras destes louvores têm se tornado cada vez mais egocêntricas, e as melodias agitadas estimulam mais a carne do que o espírito. Mas quando falo em louvor, falo em algo que está além de belas canções entoadas nos templos. Falo de um coração verdadeiramente grato na presença de Deus, que gera aquela alegria de quem foi salvo e perdoado, que todo verdadeiro crente deve ter. Então, surgirão cânticos nos lábios daqueles que amam de coração a Deus e entenderemos, como Paulo falou, que sua graça nos basta. Tudo o mais é acréscimo desse Deus misericordioso, cheio de amor e graça. Pois não bastando ao nosso Deus nos dar a salvação pelo perdão dos nossos pecados, ainda, juntamente com isto, nos deu toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Um coração grato, que está ligado a Deus, dificilmente cairá nas tentações diárias às quais o diabo apresenta diante dos filhos de Deus para derrubá-los. Estaremos vigiando com os olhos em Cristo, pois Ele é nossa força, rocha e segurança. Quem vive em oração, vigilância e ação de graças, está no Espírito e não na carne, tendo maiores condições de permanecer firme diante das provações e tentações. Capítulo 8. Uma breve história, aprendendo a obediência de Jesus. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Hebreus 5, 8. Meu marido e eu nos conhecemos na igreja. Após um ano de cortejos e orações, Deus revelou-me que era sua vontade nos casarmos. Do início do namoro, após o consentimento de Deus, até o casamento, passaram-se somente 70 dias. A cerimônia foi feita na mesma igreja em que nos conhecemos, na qual congregávamos naquela época. Mas eu havia sido uma pessoa rebelde, egoísta, controladora e obstinada por toda a vida, e ele trazia tristezas e amarguras do antigo relacionamento, que não havia dado certo, além de um temperamento explosivo. Logo de início começamos com as brigas. Eu, que me achava muito espiritual, não demorei muito para andar na carne. Brigávamos por tudo e o tempo todo. Raros eram os dias em que não haviam brigas e discussões, normalmente por motivos banais ou criados por nossas imaginações setas do diabo. Ele, como sanguíneo, explodia por qualquer motivo. Eu, uma colérica, guardava rancor e rememorava diariamente todas as ofensas. Mudamo-nos para uma casa alugada enquanto construíamos a nossa. Assim que ela ficou habitável, nos mudamos para lá. Estando na nova casa, tudo piorou, as brigas, as mágoas e as ofensas. Nós dois trabalhávamos e investíamos cada vez mais nas melhorias da casa. Colocamos piscina, e a cada dia chegavam mais materiais para o aumento e reformas da mesma. Mas junto, cresciam as despesas, o estresse e as brigas. Após 3 anos de casamento, nossa filha nasceu, vindo de uma gestação conturbada, entre gritos e brigas. Quando ela tinha 11 meses, após uma discussão, fui com ela para a casa da minha mãe, onde permanecemos por 2 dias. Meu esposo chamou para que conversássemos, e depois de muitas promessas e lágrimas de nós dois, voltei para casa com nossa pequena filha.
Apenas 2 meses mais tarde, tudo voltou a ser como antes: brigas, gritos, ofensas. E em todo este tempo congregávamos e até fazíamos a obra de Deus. Quanto a mim, a amargura em meu coração foi crescendo. Eu não queria perdoar. Eu queria a justiça. Eu queria que Deus fizesse algo. Eu me negava a perdoar sem primeiro ver mudanças ou arrependimento da parte dele. Até que dei um ultimato a Deus: se ele não mudasse meu marido até a data em que iríamos completar 5 anos desde o início de namoro, eu iria embora com minha filha. Eu não entregará meu casamento a Deus. Eu não esperava nele. Eu queria que Deus agisse ao meu modo e no meu tempo. Então fiz exigências a ele. Eu não cria que ele tinha o melhor para mim ou para minha família. Eu acreditava ser uma injustiçada, como todos os que guardam amargura no coração. 33 dias antes de completarmos 5 anos de namoro, nossa amada filha entrou na UTI, onde veio a falecer 17 dias depois. Certo dia, assisti uma mulher na TV, a qual falava sobre seu ex-marido e dizia estas sábias palavras: ressentimento é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Deus, em sua infinita misericórdia, não levou nossa filha com o fim de nos castigar ou ferir, mas com a finalidade de que meu marido e eu nos arrependêssemos e pudéssemos ser salvos. Para que aprendêssemos o temos a Deus, para que nos tornássemos verdadeiros crentes fiéis à sua palavra. Ninguém que guarda a amargura e se nega a perdoar poderá ver ao Senhor e nem será perdoado por ele. Em Marcos 11, 26 diz: mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Nos 17 dias em que ficamos com nossa filha na UTI, em uma cidade distante da nossa, estivemos sozinhos, nós e Deus. Ele nos ministrou e quebrou as cadeias que nos impediam de andar em santidade. Ele mudou nossas vidas e nossa história. E eu aprendi a confiar em Deus, a pôr tudo em suas mãos. Deixá-lo ser meu Senhor e meu juiz. E principalmente, eu aprendi a orar por misericórdia e não por justiça, pois sua misericórdia é a causa de eu mesma não ser consumida. Jeremias 3, 22 E que, com a medida com a qual eu medir, por esta serei medida, como diz em Mateus 7, 1-5. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. E ainda em Tiago 4, 12. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Quando colocamos tudo em suas mãos, Deus age em nosso favor. Quando retemos, ele recolhe seu braço, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Hoje, creio que Deus pode mudar qualquer história. Ele é soberano e infinito em misericórdia. Esta história seria triste se eu não conhecesse e confiasse em Deus e em seu amor incondicional. Ele transformou o que eu não conseguia. Alguns dias depois dele ter levado nossa filha, ele me disse que, ainda que ele me falasse com muitas palavras eu não entenderia, e que haviam coisas que não podiam voltar, mas ele faria tudo novo. Deus mudou tudo em nossas vidas. Trocamos de casa, de cidade, e ele nos deu um lindo filho chamado Eliel, que em hebraico significa: Deus é Deus. Este nome me faz sempre lembrar de que Deus é. Assim, Deus cumpriu sua palavra e fez tudo novo. Quanto a mim, tomei a decisão de esperar inteiramente na graça de Deus, de perdoar sempre, sem nunca esperar pagar alguma neste mundo, pois sei que perto está minha redenção, bem como de todos os que estão em Cristo Jesus. Em breve, Jesus virá buscar sua noiva, quando então, meu marido, nosso filho e eu iremos nos encontrar novamente com nossa amada Ana Clara. Conclusão: o perdão nos liberta, enquanto que a falta dele nos torna cegos. A fé em Deus é o princípio de tudo.
Devemos escolher perdoar, e então Deus certamente nos ajudará, pois o caminho para perdoar é primeiramente querer e confiar que o Senhor deseja ajudar-nos neste processo de liberação de perdão, o qual é a essência da cura da alma. Muitas vezes, a cura da alma irá refletir na cura do corpo, pois certas enfermidades físicas vêm pela falta de perdão. Mas Deus tem poder para curar tanto a alma quanto o corpo. Jesus já conquistou esta cura para todos nós na cruz do Calvário e pela fé podemos, através da liberação do perdão, nos apropriarmos desta maravilhosa dádiva de Deus. Se você ainda não conhece o poder deste Deus maravilhoso e infinito em misericórdia, peça a Ele para vir morar em seu coração. Entregue sua vida a Jesus Cristo, o qual morreu na cruz por você e quer curar seu coração e transformar sua vida. Não espere perder algo ou alguém valioso, ou mesmo partir desta terra com amarguras no coração, e sem ter a salvação que só é possível pelo sangue de Jesus. Amanhã pode ser tarde demais. Se você deseja a chance de ter um novo começo, de experimentar o poder de Deus e sua cura para a sua vida, ore assim: Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo, eu invoco teu nome e peço que venhas morar em meu coração. Muda minha vida e minha história. Sara-me, Senhor Deus. Renova-me pelo teu Santo Espírito. Amém. Busque orientação na palavra de Deus, pedindo ao Espírito Santo, em nome de Jesus, que lhe oriente a encontrar uma igreja fiel à palavra de Deus, Bíblia Sagrada, que persevere em buscar e conhecer a Deus. Ainda que Deus tenha poder para gerar cura imediata após o momento da conversão a Cristo, é possível que Ele não faça isto. Tal acontece porque Deus pode usar o processo de cura para nosso crescimento e amadurecimento espirituais. A cura da alma é um processo diário e contínuo, uma caminhada com Deus. Eu espero sinceramente que este livro possa ajudar, de alguma forma, todo aquele que o ler. Quer seja na cura de sua própria alma ou na compreensão e exercício da misericórdia sobre tantos que, por terem sido feridos, acabam ferindo outros pelo caminho da vida. Que aprendamos a perdoá-los e a orar por eles. Que esta obra ajude a todos que necessitam liberar perdão, a compreender a necessidade disto para a redenção da alma, e para, ainda aqui na terra, usufruir de uma vida cheia de paz em Cristo. Que Deus abençoe a todos. Amém. Agradecimentos. Agradeço primeiramente a Deus, por capacitar-me para esta obra, por estar comigo o tempo todo, ensinando-me e guiando-me. Agradeço a meu esposo Jorge, por acreditar em mim e incentivar-me. Agradeço a Miss Cat, a menina profeta, por ter ido à nossa casa com uma revelação de esperança da parte de Deus, no momento mais difícil e doloroso de nossas vidas. Continue sendo usada por Deus, amada. Agradeço aos nossos amigos de tantos anos, Wilson e Hilda, e suas filhas abençoadas, Júlia e Giovana. Sempre estiveram ao nosso lado, nos bons e maus momentos. Que Deus abençoe cada vez mais vocês. Agradeço ao meu irmão Márcio, por ensinar-me o amor pelos livros.